bem? Vocês estão bem? Assistiram o vídeo de ontem? Se você não assistiu, eu sugiro que você pare agora e assista primeiro o de ontem e depois assista o de hoje, que é uma continuação do vídeo de ontem, tá? Nós falamos sobre dízimos e ofertas e hoje nós vamos explicar exatamente o que é dízimo. Eu quero abrir um parênteses para concluir o raciocínio de ontem. Naquela reflexão que nós fizemos, a igreja, a suposta igreja, claro, não mencionei nenhuma igreja, teria uma renda de R$82 mil mensais, considerando que ela não tem despesa. As despesas fixas da igreja são água, luz e telefone, porque a igreja não paga impostos. Vamos separar daí R$7 mil. Então sobram R$75 mil por mês, que multiplicados por 12 dá um montante de R$850 mil. Eu só não sei o que é feito com esse dinheiro e também não me diz respeito. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vamos lá. Dízimo. A verdade sobre o dízimo. Primeira aparição do dízimo na Bíblia. Desculpem. Gênesis 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Nós vamos falar desse dízimo dado por Abrão a Melquisedeque, mas no fim, para você entender. Mas primeiramente é necessário que você entenda sobre a lei. Abrão, após a matança dos reis, despojou dos bens deste que ele matou, e deste despojo ele dizimou uma parte. E não tem nada a ver com os 10% ou a 10ª parte, como os dízimos das colheitas, que veremos após a lei de Moisés. Sabemos também que ele não deu nada do que pertencia a ele próprio, e sim do que ele pegou dos reis que ele havia acabado de matar. Também não foi dinheiro, e sim gordura de animais, armas, alimentos, enfim, despojos da batalha. O resto ele devolveu ao seu verdadeiro dono, o outro rei, a quem Abraão defendeu quando entrou na batalha para resgatar seu sobrinho Ló, o rei de Sodoma. Leia a Bíblia que você vai entender melhor. O rei de Sodoma, Gênesis 14, 21 e 24. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Saberemos no final a função do sacerdote, o porquê Melquisedeque era sacerdote e porquê Abrão deu uma parte dos despojos a ele, e qual a importância ele teve no Antigo e no Novo Testamento.
A segunda aparição do dízimo na Bíblia, Gênesis 28 e 20. Eu quero pedir para você prestar bem atenção nessa leitura, tá? E confira na sua Bíblia. Então Jacó fez um voto, uma promessa a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais, então o Senhor será o meu Deus, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Voltando um pouco, veremos a promessa de Deus a Jacó. Leia devagar. Gênesis 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E Deus foi com ele e o guardou, e lhe deu muito mais do que o pão para comer e roupa para vestir. Em Gênesis 32, 28, então disse: não mais se chamará o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, com homens e prevaleceste. Então, quando os seus descendentes de Jacó, agora Israel, receberam a terra, eles ficariam obrigados a entregar o dízimo do qual Deus lhes concedera. Se iam herdar a bênção prometida a seu pai, a terra de Canaã, deveriam herdar também a obrigação contraída por ele naquela promessa, pois foi justamente a terra que Deus prometera dar a Jacó, Israel, que foi dada aos seus descendentes, aos 12 filhos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Se você prestou atenção em todos os textos que falam na terra que seria dada a esse povo, você já percebeu também que todo o trato de Deus com Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes gira em torno desta promessa, ou seja, sempre envolvendo a posse da terra de Canaã. Eu vou te contar um segredo. Eu já li a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, mais de uma vez. Eu procurei, eu busquei alguma menção sobre dízimo em dinheiro, mas eu nada encontrei. Vamos ler o texto, o vídeo vai ficar um pouco extenso, tá? Vamos ler Deuteronômio 14, 22. O dízimo. Prestem atenção. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, olhem isso, se não puderem carregar o dízimo,
pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Observaram que o dízimo é dos alimentos que eles produziam. Enfim, a terra foi dividida por 11. E não por 12. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Sendo separada para o sacerdócio, eles não tiveram herança, então eles não tinham como produzir o seu alimento. Então, as 11 tribos davam o dízimo para a tribo de Levi. Como eles não tinham herança, não tinham terra, o Criador os colocou como sacerdotes do tabernáculo. Eles trabalhariam em favor do tabernáculo e receberiam o dízimo das outras 11 tribos. Cada um dando 10%, totalizaria 110%, mais do que o resto. Deus é perfeito, né? Então, mesmo assim, para que não houvesse desigualdade, eles fariam uma oferta alçada. Eles dariam 10% de todos os dízimos, entendeu? Os levitas recebiam o dízimo e eles mesmos davam o dízimo, para eles não ficarem com 110% e as outras 11 tribos ficarem com 90% de sua produção. Eles davam uma oferta alçada ao Senhor. Isso tudo está escrito na Bíblia, tá? Eu só não quero me estender muito. Números 18, 26 e 27. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, dele oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Após isso, eles poderiam comer estes alimentos e tinham também uma missão: repartir esses alimentos com órfãos, viúvas e os necessitados, os mais pobres de qualquer outra tribo. Repare também que o dízimo era recolhido de 3 em 3 anos e não todo mês. Agora, eu separei muitos versos, mas eu não vou ler todos. Eu quero fazer menção a Melquisedeque. O dízimo tinha um significado totalmente
contrário do que nos ensinam hoje. Ele servia como um ato de amor ao próximo e ao mesmo tempo amor a Deus, pois os israelitas, obedecendo a lei dada por Moisés e entregando o seu dízimo da sua colheita, estaria mostrando que ama ao Criador e amando o seu próximo. Assim também disse o apóstolo João: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu próximo, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Bom, então recapitulando, dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. Alimento dividido entre os levitas, os estrangeiros, os órfãos, viúvas e necessitados. Era ordenança da lei de Moisés. Se era da lei de Moisés, era somente para o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Então veja que isso não tem nada a ver com os dias de hoje, pois nós não somos de Israel. Somos brasileiros e a lei de Moisés foi cumprida pelo nosso Senhor e Salvador. Ele foi um sumo sacerdote maior do que os sumos sacerdotes que já existiam pela lei, os levitas, pois os da lei todo ano tinham que fazer sacrifício pelo perdão dos pecados, e ele de uma só vez o fez. Os da lei, levitas, faziam o sacrifício com animais, ele, porém, entregou seu próprio corpo. Anote aí e leia Hebreus 10, de 1 a 12. Eu não vou ler porque vamos nos estender demais, mas leia essa passagem. Agora nós chegamos ao ponto-chave. Depois que você lê a passagem, dá um pause no vídeo, leia a passagem e aí nós chegamos no ponto-chave. Ele foi constituído sumo sacerdote, porém somente os que poderiam ser sacerdotes eram os que pertenciam à tribo de Levi. E Jesus pertencia à tribo de Judá. O povo hebreu, em sua maioria, não o aceitou. Mas, como as coisas do Criador são perfeitas, o apóstolo Paulo escreve uma carta a eles, a carta aos Hebreus, explicando como isso pôde acontecer. Esses versos 1 a 12 são uma pequena parte da carta que explica que o sacerdócio levítico era falho, pois se fosse perfeito, eles não precisariam todo ano fazer os sacrifícios e holocaustos pelos pecados. E nesse momento, ele revive o passado mais antigo que eles, um sacerdócio mais antigo que o dos levitas, o sacerdócio de Melquisedeque. Vocês estão lembrados lá no início do vídeo? Aquele a quem no Gênesis Abraão, o pai de Isaque, que era pai de Israel, deu os dízimos dos despojos. Pois então, nesse momento, entra o significado desse dízimo e de Melquisedeque. Em Hebreus 7, 1 a 4, está escrito assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então percebam que Paulo está simplesmente querendo mostrar para o povo de Israel a importância que havia Melquisedeque, o qual até Abraão, pai de Isaque e avô de Jacó, deu o dízimo dos despojos a ele. Percebam também que Abraão dizimou despojos de guerra. Foi um dízimo de sangue, nada de dinheiro. Eram animais, armas, armaduras, roupas e restos que ele resgatou dos reis que ele matou. E após dar uma parte a Melquisedeque, devolveu o resto ao rei de Gomorra, pois muito dali pertenciam a ele, pois os outros reis que morreram haviam tomado. Outro detalhe, Abraão deu esse dízimo de sangue uma única vez, e nada do que era patrimônio próprio, simplesmente para ficar gravado nas Escrituras como sombra, pois o plano do Criador já estava firmado desde a fundação da terra. Era necessário que os israelitas, após a morte do Salvador, pudessem entender o quão Melquisedeque era importante, a ponto de nosso Salvador se fazer sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Paulo, no texto, o coloca como sombra do Salvador. Voltando ao início, nós lemos que Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Temos então um rei de paz e justiça, um sacerdote, um sacrifício com sangue, a entrega do pão e do vinho, corpo e sangue. Entenderam? Quer uma confirmação maior? Davi prediz isso. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Paulo confirma outra vez, Hebreus 7,7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. No caso aqui, o menor, Abraão, é abençoado pelo maior, Melquisedeque. Demonstração de que Melquisedeque é superior a Israel e ao sacerdócio levítico, sendo o sacerdócio de Melquisedeque a sombra do sacerdócio de nosso Senhor e Salvador. Ele mostra claramente que este novo sacerdócio é muito maior. Então a história de Melquisedeque parece complicada, mas ao mesmo tempo ela é simples, pois nós não temos informações de Melquisedeque, pois como sombra não temos do Salvador, princípio e fim de dias.
E isso serviu exatamente para mostrar ao povo de Israel a diferença entre o sacerdócio levítico e o do nosso Salvador, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E ele complementa: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Hebreus 7, 11 e 12. Percebemos então que a lei foi cumprida pelo nosso Salvador e que um novo sacerdócio supera o sacerdócio levítico, um sacerdócio não mais físico, agora um sacerdócio espiritual, pois ele passou pela vida carnal, venceu a morte e ressuscitou em espírito, e está assentado à destra de Deus. E qual é esta nova lei que adentra no lugar da lei de Moisés? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Esta lei, João 13, verso 34, esta lei substitui a lei de Moisés. As ordenanças dos dízimos eram práticas da lei de Moisés. A lei de Moisés, que era para Israel, foi abolida na cruz. Uma nova lei, um novo mandamento, não só para Israel, mas para todas as nações em vigor, entra em vigor. O novo mandamento somente entra em vigor após a morte do Salvador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? João 9,17. Aí você pode falar, mas e esse texto aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ótima pegadinha, né? Ok. Nem preciso comentar. Jesus ainda estava vivo quando disse isso. Ele era de Israel, portanto deveria cumprir a lei de Moisés. Ele falou ao povo do sistema religioso local, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, todos, povo de Israel. Portanto, todos deviam cumprir a lei e entregar os dízimos dos alimentos conforme estava escrito, até que tudo se cumprisse no Calvário. Outro texto muito usado é o de Malaquias 3. Chega a ser triste quando você ouve alguém lendo no púlpito isso. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.
Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seus frutos, diz o Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. As ofertas são ofertas alçadas, nós já falamos acima. Aqui, se você voltar um pouco, Deus está tratando com os sacerdotes. Olhem a partir do primeiro verso, eu não vou ler tudo, mas olhem, ele se assentará como um refinador e purificador, verso 3, e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Essa passagem de Malaquias não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com os levitas, não é nem para as 11 tribos, é para os levitas. Infelizmente as pessoas distorcem a palavra de Deus. Você entendeu o que é dízimo? Ou melhor, você entendeu exatamente o que era dízimo? Deus nunca precisou dos alimentos, dos dízimos. Deus fez o pacto com Jacó e os dízimos serviam para alimentar a tribo de Levi. E mesmo a tribo de Levi, que recebia os dízimos, acabava dando os dízimos também, abençoando os menos favorecidos, as viúvas, enfim, os mais pobres, até mesmo das demais tribos. Agora, como uma igreja pode se sustentar se for tirado o dízimo? Isso não compete a mim responder. Eu só estou mostrando para você que o dízimo foi abolido quando Jesus morreu na cruz. Eu espero que você tenha entendido isso, porque é isso que está escrito aqui. Leia a Bíblia. Agora, por favor, não diga em cima do púlpito, você pastor, que se o membro da igreja não dizimar, ele vai para o inferno, porque isso é palavra sua. E se você disser isso em cima do púlpito e escandalizar os salvos, a menina dos olhos de Deus, é você que vai para o inferno. Eu já ouvi vários vídeos, inclusive o próprio Silas Malafaia, dizendo que se você não dizimar, você vai para o inferno. Eu queria saber de onde que ele tirou isso. Me perdoe, o vídeo ficou extenso, mas eu precisava falar tudo isso, tá? Só para encerrar, eu me lembrei agora de uma situação cômica. Semana passada, semana retrasada, o boiadeiro, ele não pagou o aluguel de um dos templos que ele locou, e o locador, o dono do imóvel, entrou na justiça pedindo a quebra de sigilo bancário e fiscal dele. E aí imediatamente ele correu e pagou o aluguel. Veja que ponto chegou a igreja, né? Chega a fazer vergonha. Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação sobre os dízimos. Era essa a minha intenção.
Eu não estou aqui atacando ninguém. Estou aqui mostrando para você a palavra de Deus. Se não foi suficiente, eu faço outro vídeo, mas eu vou continuar dizendo: dízimo não é bíblico. Oferta voluntária, sim. Você dá a oferta que você quer, que você pode dar. O nome já diz, oferta voluntária. Oferta alçada é diferente de oferta voluntária. Eram as ofertas que os levitas eram obrigados a dar, do dízimo que eles recebiam, mas eles nunca recebiam dinheiro. Se a oferta fosse muito grande e muito distante o local que deveria ser levada, ele poderia trocar a oferta por dinheiro, mas ele chegava lá e comprava o produto novamente. Ele não ofertava o dinheiro. Eu penso que isto basta. Eu tentei ser resumido, mas eu bati todos os recordes, 36 minutos. Me desculpem, eu espero que você tenha tempo para assistir o vídeo todo, nem que você assista pausadamente. E eu espero mais do que isso. Eu espero que você entenda de uma vez por todas. E eu te convido para ler a Bíblia. Não passe sua vida lendo caixinha de promessa, não. Um culto desses, um obreiro admitiu em cima do púlpito que ele nunca leu a Bíblia inteira. Mas procure ler a Bíblia. Procure ler a palavra de Deus, porque nela você tem a vida eterna. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.